Oi, hoje eu quero te contar algo que pode mudar e muito os resultados da sua vida profissional, pessoal e empresarial. O que eu vou te falar é tão simples que, mesmo que você saiba, muitas vezes é deixado de lado. Mas antes, eu quero te falar um pouco sobre esse momento que nós vivemos desde 2020. Nós vimos as nossas vidas virar de cabeça para baixo, estamos de pernas para o ar. Tivemos que nos reinventar, aprender a aprender, desconstruir muitas coisas. E eu vou citar alguma dessas coisas. A primeira, que é a mais gritante para mim, é que nós tivemos que aprender a viver com o medo de uma doença que a gente ainda não sabe muito bem toda a sua abrangência, né? Toda a sua extensão. Tivemos que encontrar um mínimo de equilíbrio entre trabalhar em casa, cuidar da casa, se você tiver filhos em idade escolar, ter filhos estudando em casa. Além disso, muitos de nós tivemos que lidar com muitas perdas. Perdas de trabalho, perdas de pessoas muito queridas. Aprendemos também muito sobre higiene, protocolos, como se desinfectar, limpar as compras quando chegamos no supermercado, não encostar nas coisas quando estamos fora de casa, não levar as mãos no rosto, usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, enfim, somos experts agora nisso. Também tivemos que decidir entre uma série de informações para saber o que a gente acha, né? O que é correto, porque nem as pessoas que deveriam saber o que é correto conseguem entrar num consenso. Então, entre tanta informação e desinformação, nós tivemos que escolher um caminho. Tivemos ainda que nos abster do beijo e do abraço, aquele calor, aquele acolhimento tão querido de nós. Aprendemos também que podemos viver e muito bem sem tantas idas aos shoppings, a restaurantes, a baladas e etc. Mas sabe o que a gente também teve a oportunidade de aprender? Ou de dar uma atenção especial? O significado das coisas nas nossas vidas, das pequenas coisas, né? Do sorriso do filho, do beijo do pai, do abraço na mãe, no avô, do olhar do marido, do carinho da esposa, ou seja, das pequenas coisas que fazem diferença, que fazem o nosso dia a dia ficar mais acolhedor. Enfim, foram tantas as mudanças desde 2020 que se eu pedisse para você colocar nos comentários aqui alguma mudança que eu não coloquei, tenho certeza que daria muitos comentários. Mas eu acredito que a mais significativa de todas as mudanças, que já acontecia, na verdade, antes de 2020, mas ela vinha de uma forma um pouco mais gradativa. A pandemia apenas fez o crescimento dela se tornar exponencial, é o advento, a integração da internet e das redes sociais no nosso dia a dia de uma maneira muito arraigada. Hoje a gente usa a internet para absolutamente quase tudo. Tá? Para trabalhar, a gente tem diversas plataformas, ferramentas que se baseiam na internet para nos ajudar. Não precisamos mais ficar lotados mais nas empresas, né? A modalidade de home office cresceu e muito. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos professores tiveram que se adaptar a novas ferramentas, as novas realidades que esse advento de não saia de casa, fique em casa, não aglomere, trouxe. É muito fácil de verificar hoje em dia que muitas pessoas estão obtendo o seu sustento, a sua forma de renda das redes sociais. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque mesmo antes de 2020, eu sempre vi que para os empreendedores, para as pessoas que se reinventam todo dia, sempre faltavam alguns conhecimentos que podiam ajudá-las a ter maiores e melhores resultados. Com certeza, se você não é um empreendedor, você conhece um empreendedor. Se você perguntar para ele quanto ele faturou
Ele vai te falar com certeza, muito fácil, muito rápido para ele falar para você quanto que ele faturou. Mas se você perguntar para ele qual foi o lucro do ano ou qual é o seu custo fixo, ele vai titubear provavelmente. Sabe por quê? Porque por natureza o empreendedor é um executor. Ele vai e faz, mas não tem nada de errado com isso. Mas é necessário complementar essa execução. Meu objetivo aqui então é te ajudar ensinando algumas ferramentas de administração e conhecimentos fundamentais dessa área do saber. Sabe por quê? Porque se você acha que a administração é apenas para grandes corporações, empresas com muitos funcionários, eu falo que não. Porque você pode administrar o seu objetivo, você pode administrar a sua casa, você pode administrar o seu pequeno negócio. Voltando ao início do vídeo, hoje eu não posso sair daqui da sua tela sem falar para você algo que pode mudar os resultados da sua vida profissional, pessoal e empresarial. Quando temos algo em mente, focamos tanto em fazer, em executar, em obter um retorno, que muitas vezes nos esquecemos de algo. Então vamos lá. A administração, ela é um aglomerado de conhecimento, tanto de engenharia, quanto de psicologia, da matemática e por aí vai. E ela serve para você que está sozinho ou você e mais uma pessoa fazendo seu pequeno negócio, seu pequeno investimento ou tendo uma atividade que complemente a sua renda. E o que você precisa de fato é uma ferramenta tão simples e tão boa que eu vou te contar só um pouquinho da história dela. Essa ferramenta, ela foi adaptada de um método criado em 1620. Ah, não, Nisa, agora você me perdeu. Você está me falando que o que vai me dar resultado, que vai melhorar os meus resultados, é uma coisa que foi criada no século 17? Isso mesmo. Mas deixa eu te falar o seguinte, ela foi tão boa, ela foi embasada de uma maneira tão extraordinária que ela foi sendo depois adaptada para diversas áreas. E hoje ela é muito difundida tanto na área da qualidade dentro das empresas, quanto na área de desenvolvimento pessoal junto aos coaches, entende? Então, ela é pau. Essa ferramenta, ela foi adaptada do método científico criado por Francis Bacon em 1620. Quem pegou esse método científico e trouxe para a área da administração foi o pai da qualidade, que é o Shewhart. Shewhart, ele trouxe esse modelo, ele adaptou o método científico para a administração, para a questão da qualidade, para aprimorar os processos administrativos, os processos empresariais. Isso foi por volta de 1930, mas foi apenas nos anos 50 que Deming trouxe e difundiu essa ferramenta. E ela é conhecida como ciclo de Deming ou, se você conhece, como ciclo PDCA. Primeiro, P de plan, planejar. Já dizia Lewis Carroll que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então vem cá, se você está fazendo aí o seu pequeno negócio, você sabe aonde você quer chegar? O que você quer atingir com isso? Porque se você não sabe, pelo menos isso, você simplesmente vai, executando qualquer coisa, executando tudo que aparece, topa tudo que te propõe e não tem nenhum caminho, uma direção para você se nortear. A próxima letra é o D de do, de fazer, de executar. Esse eu tenho certeza que você não tem problema nenhum, porque você executa, essa é a natureza do empreendedor. Ele vê algo e ele vai lá, isso aqui vai ser bom, eu vou fazer. E faz. Então esse eu duvido que alguém tenha algum problema com ele. Chegamos à letra C de check, controlar, checar. E esse é um dos pontos mais deixados de lado por qualquer pessoa. Então o empreendedor, ele faz, e se ele não planeja, por que ele vai controlar? Faz sentido, né? Ele não controlar desde que ele não planejou. Mas para que você tenha resultados, é preciso você aliar o planejamento, a execução e o controle. Vamos pensar aqui duas situações.
Digamos que você quer começar a correr, mas ela pode ter duas maneiras de começar a correr. Ela simplesmente coloca o tênis e começa a correr ali perto de casa, na academia, na esteira, sem nenhum propósito definido, sabe? Simplesmente começa a correr. Eu não sei se ela vai correr, se ela quer correr 5 minutos sem perder o fôlego. Eu não sei se ela vai correr agora e quer parar só daqui a um mês. A gente não sabe. Se ela não definiu, não planejou, como que ela vai tratar essa corrida? Agora, se ela pegar e falar assim, tá, eu quero chegar a correr 5 quilômetros em 2 ou 3 meses, num ritmo aproximado de 8 quilômetros por hora. Opa, isso é um planejamento. Ela começou a definir um planejamento. Ela colocou o tempo, ela colocou o que ela quer e como ela quer chegar. E agora ela vai começar a executar. Ah, eu vou fazer corridas nas segundas, nas quartas e nas sextas, intercalando minutos de caminhada com minutos de corrida. E assim vai, ela vai montar o planejamento dela de acordo com as ferramentas que ela tem à disposição. Ela vai realizar isso, vai chegar segunda, quarta e sexta, ela vai executar aquilo que ela planejou. Aí a cada 15 dias ela fez um ponto de controle, um ponto de checagem. Ela falou assim, a cada 15 dias eu tenho que ser capaz de correr 1 quilômetro a 8 quilômetros por hora. Então a cada 15 dias ela faz essa verificação. E o que acontece depois dessa verificação? Aí nós vamos para a letra A, de action. Na verdade, de avaliar e agir tudo que teve anteriormente. Então, se ela chega, por exemplo, no caso da pessoa que está fazendo a corrida, se ela chega e em 15 dias e ela conseguiu correr 1 quilômetro em 8 quilômetros por hora, sem se cansar muito, ela pode muito bem avaliar se essa meta está dentro daquilo que ela pode fazer. Se foi muito fácil para ela, ela vai ajustar. De repente, ela pode falar assim, nos próximos 15 dias eu quero correr 3 quilômetros. Vou correr 1 quilômetro, mas eu quero correr mais rápido. E assim vai, ela vai ajustando o planejamento dela. Então, concorda comigo que uma situação é muito diferente da outra. De você simplesmente, eu quero correr. Coloca o tênis e sai correndo. E a outra é, eu quero correr 5 quilômetros no período de 2 meses, num ritmo tal. E você estabelece pontos. Bom, pronto, é isso. Não é isso. O ciclo PDCA não acaba no A. Sabe por quê? Porque ele é um ciclo. Então você precisa do A voltar para o P para você alinhar o seu planejamento de acordo com aqueles dados coletados da execução, do controle e continuar fazendo PDCA, planejamento, execução, controle e avaliação, planejamento, execução, controle e avaliação e assim por diante. E pela minha experiência, eu digo para você o seguinte, o planejar não é nem tão difícil para você empreendedor. Você só precisa sentar, parar um pouquinho, pensar no seu negócio, pensar no que você quer para o seu negócio. Mas o problema maior, sabe aonde está? No C, no checar, no controlar e no ciclo. Fazer isso rodar, ficar voltando toda hora. Gente, quem não tem um planejamento e não controla esse planejamento não vai a lugar nenhum. É por isso que a gente acaba o quê? Desistindo das coisas. É por isso que a gente acaba errando nos investimentos. É por isso que a gente não sabe a hora de terminar ou a hora de entrar no negócio. São inúmeras as situações que nós podemos nos beneficiar do ciclo PDCA. Ele tem outros nomes, né? Você pode, se você for procurar, você vai ver ciclo de Mike, PDSA de estudar. Você vai ver, por exemplo, metas SMART para ajudar a fazer o planejamento. Enfim, a base é essa que eu estou te falando. O fundamento é esse que eu estou te falando. Você precisa planejar de acordo com as suas expectativas, de acordo com os seus recursos, executar, controlar o que? O planejamento, executar o que? O planejamento,
Não adianta você planejar e sair executando coisas que não tem nada a ver com o planejamento, que não vão te levar a chegar ao seu planejamento, aquilo que você quer. Que tal essa semana você parar um pouquinho para verificar o que está faltando para você nesse ciclo PDCA? Verifique se o que você está executando está alinhado com algo maior, com o seu objetivo maior, até o seu propósito de vida. Quanto mais alinhado com o seu propósito de vida, melhor. Verifique se você está controlando periodicamente. Ah, Nisa, mas qual o período que eu tenho que controlar? Depende do seu objetivo, depende do prazo desse objetivo, do planejamento, tudo tem muitas variáveis que podem influenciar aí. E não esqueça de ir ajustando o planejamento e sempre voltar. Planejar, executar, controlar e avaliar, corrigir, né? Até que esse planejamento se concretize ou você mude ele por completo. Essa ferramenta, esse ciclo PDCA, ele é muito simples. Simples de entender, simples de colocar em ação, mas eu te digo que são pouquíssimos que executam ele. Isso é a diferença para você e para o seu negócio. Um beijo e até o próximo vídeo.